A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Texto para reflexão do nosso dia de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar de Deus para todos os homens passa pela cruz, lembrando que cada um de nós deve levar a sua própria cruz e se converter ao Senhor. Isso é dar um sim em resposta ao chamado de Deus para o homem. O homem precisa se converter, ele precisa abandonar os caminhos errados, ele precisa se encontrar em uma posição diante de Deus, uma posição justificada. Mas como que isso acontece? Já que o homem por si só não pode se tornar justo, ele não consegue ser justificado. Um dos grandes lemas da história do homem é saber como ele pode se tornar justo perante Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, isso é por nós crermos em Cristo e pelo sacrifício derramado do sangue lá na cruz. Nós precisamos entender que primeiro nós precisamos reconhecer o pecado, porque esse reconhecimento ele antecede exatamente a nossa salvação, a justificação. Nós temos aqui um texto nas Sagradas Escrituras que diz que é acerca do reconhecimento do pecado que antecede a justificação. Isso é todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. O foco aqui não é o batismo, não é exatamente o ser justificado baseado em um batismo. O fato de alguém ser descido às águas e ser levado ao batismo glorifica a Deus, por quê? Porque ele passa primeiramente pelo arrependimento, passa pela fé e pelo arrependimento. Isso é, torna essa pessoa justa a partir do que? Do batismo? Não, a partir da fé, o qual ele crê, e nessa conversão ele se torna um justo perante Deus. Isso é, o tornar justo, não é nem fazer justo, mas é o tornar justo, é declarar justo. Deus declara o homem justo. Isso é, todos os homens que procuram a Deus com o coração quebrantado, se convertem a Ele, abandonam o pecado, se arrependem, eles se tornam justos perante Deus, não pelas obras da lei, não pelas obras da carne, não por aquilo que eles fazem, porque não é meritório, mas simplesmente pela fé que eles têm em Deus. Deus é quem nos concede a justificação. Romanos 8, 30 ao 33 diz assim: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso é, uma vez que Deus te justificou, e é algo interessante que a gente nota em muitas pessoas, que eles não perseveram, não existe perseverança dos santos, eles não perseveram junto com os santos na fé, eles não reagem bem ao chamado de Deus para a sua fé. É importante nós entendermos que nós precisamos, depois da conversão, isso vai passar por um processo aí de justificação, ou de regeneração primária, depois de justificação, que andam juntos, na verdade, fé, arrependimento, justificação, conversão, regeneração, andam juntas, né? Nós precisamos entender que a graça de Deus é o canal pelo qual nós somos justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É gratuito, não é meritório. Isso é, o salário que você recebe pelo trabalho é meritório. Não é algo que alguém está te dando, não é presente. Está te pagando pelo trabalho. Mas a graça de Deus é algo que é dada para nós, a fé, a salvação é dada justamente quando nós não merecemos, e não há mérito nenhum nisso. Então, nós não fizemos nada para receber, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Quarto, o sangue de Jesus é o meio para a nossa justificação. Veja bem o que o texto nos diz em Romanos 3, 21 a 25. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados cometidos sobre a paciência de Deus. Deus usa o sangue de Cristo, né? Nós somos lavados e regenerados por esse sangue para a nossa justificação, sem a qual a justiça de Deus não vai se manifestar na sua vida. Se você não receber o sacrifício de Cristo como Salvador, ele não vai. Isso é Cristo. O que os homens têm que compreender é o seguinte: não é crer que Cristo é o Salvador. Só isso não resolve. Porque é interessante nós entendermos que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente e suficientemente completo para salvar toda a raça humana, todos os humanos, todos os povos. Mas só salvará os homens que responderem com fé. Isso é, os eleitos em Deus, os eleitos predestinados em Cristo que crerem baseado na fé e se converterem. Isso é em resposta ao Evangelho. Existe uma conhecida como dupla predestinação em Romanos 9. No calvinismo diz que Deus predestina homens para a glória e predestina o restante para o terror eterno. Na teologia arminiana não é muito diferente, porque uma vez que nós somos salvos baseados na presciência de Deus, isso é, Deus baseado na sua presciência nos concede fé e nos elege segundo essa presciência, isso é, que ele já vê no futuro a resposta que você vai dar em fé a Cristo, ao sacrifício de Cristo, você vai se converter e vai seguir fiel a Cristo até o final da sua vida e ele te salva. Portanto, aqueles que estão ao contrário, baseados também nessa presciência, que respondem como um não, também são predestinados para a ira, como Provérbios capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus tem reservado o ímpio para o dia do juízo. Então é bom nós entendermos que Deus não predestina homens para a perdição, mas os homens se predestinam. Isso é uma vez que eles não recebem a Cristo, que eles não respondem com um sim ao chamado do Evangelho, eles são automaticamente condenados por Deus. É importante nós entendermos isso. Portanto, a morte de Jesus possibilitou a nossa justificação. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então a morte de Jesus Cristo, ela possibilitou a nossa justificação, sem a qual nós não seríamos justificados perante Deus. Então é importante nós entendermos que justificação ela é um processo da salvação, da soteria, da soteriologia, e está embutido exatamente, essa justificação está embutido nessa soteriologia que começa com fé, arrependimento, a conversão, regeneração, justificação, adoção e por fim, glorificação, que será o final de tudo quando nos apresentarmos diante de Deus. É um ato que ainda não aconteceu, mas está em processo. Somente Cristo, por meio de sua justiça, pode estar habilitado para nos justificar. As suas obras, aquilo que você faz, ela não te justifica. Você não se torna bom perante Deus por aquilo que você faz. Jejuns, obras, ofertas, dízimo, penitências, observação de leis e coisas, nada disso te justifica perante Deus. O que justifica você a única coisa que te possibilita ser justificado é Cristo. Isso é o sacrifício de Cristo na cruz e a aceitação desse sacrifício, que você vai responder com um sim ao chamado de Deus por meio deste evangelho, é que vai te justificar, ou vai permitir, ou possibilitar que você seja justificado por meio daquilo que Deus fez na cruz por nós. Então, portanto, entenda que Cristo, e somente Cristo, possibilita e é o único que está habilitado a nos justificar. Ninguém mais, nem Maria, nem João, nem Pedro, ninguém pode ter esse papel, nem o Papa, ninguém pode. Só Cristo tem o poder, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Timóteo capítulo 2, versículo 15 fala sobre isso. Assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um ato de justiça foi o ato de Cristo, que a seu tempo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e inimigos de Deus, ele nos
reconcilia com Deus por meio do seu sacrifício na cruz e nos habilita novamente a ser justificados, nos permite ser justificados. Romanos 5,18 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nada que nós venhamos fazer que seja meritório nos garante nenhum tipo de salvação, de justificação, de regeneração, nada. Isso é um processo que Cristo, e somente Ele, está habilitado a realizar nas nossas vidas. Então é importante que nós, como cristãos, entendamos que devemos nos achegar a Cristo para que possamos ser justificados por meio do sacrifício da cruz e a lavagem regeneradora do seu sangue nas nossas vidas. Sétimo, a ressurreição de Cristo é o selo da justificação. Romanos 4, 24 a 25 diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo foi um processo necessário, isto é, para que nós pudéssemos ser justificados. Isaías capítulo 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Ele se fez maldição por nós, ele se cravou na cruz e tornou-se maldição por nós, nos justificando por meio desse sacrifício, permitindo que nós tenhamos livre acesso diante do Pai. Oitavo é a justificação, é um presente recebido pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é um presente que Deus nos concede. Não é meritório. Portanto, o que é meritório? Exatamente, nenhuma obra, nada que eu faça me justifica. A única coisa que pode me justificar é o sacrifício de Cristo na cruz, e é eu receber e aceitar e entender que esse sacrifício é o único processo que vai me levar até a eternidade em segurança. Eu preciso entender isso, que é um presente de Deus, e a salvação é interessante, ela é um presente de Deus, um dom gratuito de Deus é a vida eterna, lembrando que o salário do pecado é a morte. E o nono para nós encerrarmos aqui também, a evidência da nossa justificação são as obras. Isso é importante nós entendermos que, como Efésios 2, de 8 a 10 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie delas, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para andarmos nas boas obras. Somos criados de antemão para andarmos em boas obras. Uma vez que você é justificado, você já foi salvo, você já passou por aquele processo de fé, arrependimento, conversão, passou pelo processo de regeneração, justificação. Isso é um processo que não dá para separar. Pode acontecer no momento da sua conversão, todos esses processos, ou pode levar tempo. É bom nós entendermos que existem pessoas que passam anos na igreja e não são regenerados. Se eles não são regenerados, não nasceram de novo, também não são justificados. O fato de eu estar na igreja não me torna alguém justo ou justificado. É importante eu entender que existe um processo, eu tenho que cooperar com Deus nessa questão. Isso é Deus que faz tudo no sentido de que Ele me oferece todas as coisas. A única coisa que eu tenho que fazer é receber. Eu não tenho mais nada a fazer, não sei receber. Eu compreender que eu preciso disso e receber, porque do contrário eu estou condenado a uma eternidade de perdição. Portanto, o que acontece? Por meio da fé, você se arrepende. Deus te concede fé, fé é dom de Deus e ao mesmo tempo é um dom natural do homem. O homem também tem esse dom. A fé também provém do homem. Portanto, a fé de Efésios 2,8 é uma fé que o homem já possui ela. Pela fé, pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. A fé é o quê? A fé é aquilo que me dá a visão para a graça. Então, pela fé, eu me arrependo, porque eu vejo que eu preciso de arrepender dos meus pecados. E após esse arrependimento, que é conjunto, eu me converto. E após essa conversão, se ela for legítima, a partir deste momento eu passo por esse processo de justificação e lavagem regeneradora, eu sou regenerado e justificado por Cristo. Sendo adotado como filho, eu passo pelo processo de adoção, o qual eu sou adotado por Cristo e automaticamente tudo já está incluído, justificação, e a glorificação fica para um processo final da nossa história. Mas veja bem que a evidência da justificação são as obras, porque uma vez que você já foi criado em Cristo, automaticamente você vai andar em boas obras. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Ele foi justificado, e é o que Tiago diz,
Justificado, Tiago tem uma visão, não é diferente da de Paulo, ele só está usando aqui uma história diferente, uma base da história de forma diferente, e ele diz que Abraão foi justificado porque ofereceu seu filho a Deus no altar. Até ele mataria seu filho, fosse o caso. Mas é importante nós entendermos que foi o ato da fé, que ele creu que Deus traria seu filho de volta, é que o tornou apto e justificado perante Deus. E é importante, mas foi a obra dele levar o seu filho até o Monte Moriá e ali oferecer ali um altar. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé é morta sem as obras. Então é importante você entender que a fé é o princípio de tudo. E é ela que vai te levar à salvação. Mas depois que você é salvo, você tem que estar envolvido em obras. Não dá para você ser um cristão sem você estar envolvido nas boas obras, sem você estar envolvido e fazendo boas obras que estão relacionadas aos seus irmãos, a carência deles e outras coisas do tipo. A própria obra do Senhor, portanto, fica aí na descrição dos textos citados para você, que você faça uma análise da sua vida e veja. Porque eu já tenho dito muito acerca do novo nascimento. O novo nascimento é interessante. Jesus fala para o Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. O novo nascimento, ele é a regeneração. Isso é o homem regenerado. Ele regenerado, ele é justificado. O reino de Deus, ele só é visto por aqueles que já foram regenerados. Por quê? Porque esses regenerados estão dentro do reino de Deus. Ou o reino de Deus está dentro deles. E só vê o reino de Deus quem está dentro. Então, e quem está dentro já foi regenerado. É importante que nós entendamos qual é a nossa posição perante Deus. Nós já estamos justificados, não é por obra meritória, mas foi por um sacrifício da cruz. Mas eu tenho que aceitar esse sacrifício e responder em obediência e fé a Cristo. E não é mérito. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço. Fica com Deus.